Bom dia, cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar esse seu dia grandemente. Hoje, uma quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura, nosso estudo, um pequeno estudo bíblico. Estamos num propósito, no coração, de estar lendo toda a Bíblia Sagrada, ou até onde o Senhor nos permitir, amém? Então nós ontem terminamos de ler o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. Lemos os 28 capítulos, falamos um pouquinho, está dando meia hora, 40 minutos de ensino, de leitura. Estamos no coração de estar lendo um capítulo todo dia e falar um pouquinho do amor de Deus. Não é um ensinamento completo de maneira nenhuma, mas é algo que eu gostaria de passar para você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, algo vindo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo venha te dar direção também a ouvir essa passagem, a ouvir esse testemunho dos discípulos, dos apóstolos, a ouvir essas leituras que nós estamos levando até você, que viemos nos fortalecer cada vez mais e mais para aquilo que ainda há de vir, para aquilo que a Bíblia nos relata que ainda há de vir, amém? Então, eu gostaria que você se esvaziasse de você mesmo nesse dia, de muitas coisas que você aprendeu, que você está em dúvida, e receba nesta manhã o maior professor que pode existir na face da terra, o maior teólogo, o maior explicador, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa manhã, para que você venha fazer uma viagem da mesma maneira que estou fazendo, até naquela época onde tudo aconteceu, e qual era o propósito do Criador, qual era o propósito de Jesus Cristo, e qual é o propósito do Espírito Santo na minha vida e na sua também. O autor nos descreve uma pequena passagem de Jesus aqui na terra, uma pequena, porque se for a escrever tudo que Jesus fez, detalhe por detalhe, tintim por tintim, haja livro para ser descrito, amém? Então, meus irmãos, nesta manhã nós estamos entrando já no segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos. Marcos, um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus. E quem foi Marcos, pastor? Marcos, quando escreveu o Evangelho, ele está entre os 4 evangelhos escritos. Nós vamos estar futuramente lendo os outros. Um evangelho que nós já lemos, uma parte, que é o Evangelho de Mateus, a escrita de Mateus. E Marcos, como a Bíblia ela não relata, ela não dá com toda clareza, com toda certeza, que realmente o livro que nós vamos ler agora, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, a Bíblia não relata realmente que foi ele que escreveu, mas que tudo indica, segundo os historiadores, segundo as pesquisas, segundo a leitura, segundo a vivência, segundo a época, o autor do livro, que se chama João Marcos, foi escrito por ele mesmo. E Marcos, ele conseguiu participar ali do começo da igreja, onde a igreja começou. Ele teve muita participação junto com Barnabé, junto com Paulo e junto também com Pedro. Então, ele tentou passar o verdadeiro evangelho, aquilo que ele tinha naquela época, as palavras, porque houve tantas traduções até chegar até nós, que alguma coisa se perdeu ou desfocou, mas muitas coisas nós não entendemos no Evangelho, muitas coisas
nós não compreendemos. Por isso que muitas vezes nas passagens que nós vamos ler, o Senhor, Ele dá sabedoria para aquele que o busca verdadeiramente, para aquele que o busca não na sua necessidade própria, não para se beneficiar, mas está levando para os outros, para aqueles que ainda não conhecem a verdadeira passagem de Cristo, a verdade. Então o Senhor dá essa sabedoria. Por isso que muitos passam sua vida estudando, muitos passam praticando, fazendo isso e aquilo, ainda não conseguiram ter o encontro com o Espírito Santo de Deus. Não conseguiram a transformação. Por fora tem uma aparência, mas por dentro ainda está se corroendo. Por isso que hoje nós vemos no nosso meio pastores há 10, 20, 30 anos de pastoreado, homens e mulheres com 20, 30 anos de igreja e assim por diante, cometendo atos terríveis, pecados terríveis. Não que nós não estamos sujeitos, estamos sim. Por isso que eu falo, há uma importância muito grande de nós aprendermos um pouco do Evangelho, um pouco da leitura, por nossa conta e com o ensinamento do Espírito Santo. E eu me proponho nesta manhã estar levando até você algo da parte de Deus. Então eu te peço nessa manhã, dê ouvido ao que o Espírito Santo quer falar contigo, porque o Evangelho ele foi pregado, ele foi posto, ele foi dito para as pessoas que não tinham praticamente capacidade nenhuma de entender. O Evangelho ele se arrastou, se alastrou, onde aqueles não tinham direito de ouvir, não tinham direito de se chegar. O Evangelho chegou para as pessoas mais simples, com palavras simples, com gestos simples, com algo simples. Então, não queira complicar, coloque a simplicidade do Espírito Santo na sua vida, que nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse Evangelho. Amém? Segundo os estudiosos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi o primeiro a ser escrito. Mas, pastor, está em segundo aqui na Bíblia. Como entender? É simples, a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica, ela não segue. Às vezes eles eram achados, às vezes não eram achados eram achados os manuscritos, palavra difícil, eram achados manuscritos, glória a Deus, eram achados os manuscritos, as escrituras, pronto, eram achadas e eram ali, conforme eram achadas, eram publicadas, eram escritas, eram levadas até o conhecimento, e muitos ficaram um bom tempo sem ser encontrado, ou escondido, ou guardado. E conforme eram achados aquilo que era escrito, conforme eram achados, eram feita a Bíblia que nós lemos hoje, que temos hoje. Então, o livro de Marcos foi achado depois do livro de Mateus. Então eles encontraram o livro de Mateus, foram ali, escreveram e ficou como sendo o primeiro livro, que nós conhecemos como o primeiro livro do Novo Testamento. Mas não, nós vamos ter muito disso. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos. Puxa vida, a pessoa viveu antes, mas aconteceu depois, que negócio é esse? Não, a Bíblia ela não é escrita cronologicamente, ela não é escrita em sequência. Conforme era achado, era publicado. O primeiro foi publicado lá depois, o segundo no primeiro, o último lá assim por diante, entendeu? Então, segundo os estudiosos do Novo Testamento, Marcos foi um dos primeiros livros a ser escrito. Mas isso hoje não tem muita importância para nós, nem? Vamos estar lendo então o primeiro capítulo de Marcos, conhecendo um pouquinho desse autor, a mensagem que ele tentou passar para nós, para o povo romano ali, para os cristãos que viviam em Roma, um costume um tanto diferente de Israel, umas palavras um tanto diferentes, e uma escrita, é claro, um tanto diferente também.
E muitas das vezes chega uma tradução para nós um tanto diferente, mas o significado é só um: é expor ao mundo o verdadeiro Evangelho, é expor ao mundo aquele que segue a Jesus Cristo e aquele que não segue. Este é o propósito dos Evangelhos e das cartas que nós vamos ler lá na frente, amém? Dos livros, das cartas, das epístolas. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Primeiro livro, primeiro capítulo de Marcos, versículo 1. O título diz assim: João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de mim. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus ombros, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Continuando, o batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pombo, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto por 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam. Amém? Irmãos, vamos entender um pouquinho essa passagem em alguns minutos, pois nós já falamos muitos em Mateus sobre o batismo, sobre João Batista, sobre o batismo de Cristo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o batismo de Deus. Se você não conseguiu acompanhar nossas pregações online, ao vivo, nosso canal do YouTube está ali. Basta você acessar Jerusalém Curas Divina, e ali se inscrever, e vai ter todo o conteúdo, toda a pregação, os cultos, tudo que nós achamos de interessante estamos colocando ali no canal. Então, Marcos começa o seu evangelho falando sobre João Batista, sobre o batismo que João Batista ali praticava. Irmãos, nós podemos ver, quando Marcos ele cita João Batista, ele cita também o livro de Isaías, ele cita o profeta de Isaías, ele cita a passagem de Isaías, onde haveria alguém, uma voz que clamava no deserto. E o que é clamar no deserto? No deserto não se acha nada, no deserto não tem boniteza, no deserto não tem conforto, no deserto não tem coisa boa, no deserto é só luta, é só briga, é só tentação, é só acusação, é só prova. E João Batista, a palavra nos ensina, nos revela que ele pregava no deserto. Então quer dizer que João Batista, ele não pregava em mansão, ele não pregava, não que ele não queria, mas nós vamos tentar entender espiritualmente por que João Batista, o que o autor quis
nos dizer com essa passagem que João Batista, a voz que clamava no deserto, e o povo comparecia, o povo se achegava. Os ricos, os fidalgos, não, a maioria os necessitados, os que viviam escondido, os que viviam fugido, os que viviam em pecado, os que viviam sendo procurado. Era para esse povo que João Batista estava pregando. Ali você encontrava um João Batista de terno, gravata, cabelo penteado, sapato limpinho, barbinha feita. Não, pelo contrário. Você olhava para João Batista, a palavra lá na frente nos fala, nos revela que como se fosse uma cana no meio do deserto, ia para lá e para cá, não tinha beleza nenhuma, era grosso, era rude, não tinha um ensinamento em escola, não tinha um fino trato, não tinha uma educação, mas ele tinha algo, ele tinha um Espírito Santo e falava através do Espírito. E João veio para dar início ao ministério que viria se formar e que dura até o dia de hoje. João Batista veio já preparar os pecadores, veio preparar a mim, a você, com um arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós cometemos de errado, de tudo aquilo que nós estamos cometendo de errado. E a palavra fala que o batismo nas águas é um batismo para o arrependimento. Não é um batismo para livramento, um batismo para entrar no céu, não. É um batismo onde você coloca aquilo que você fez de errado, aquilo que a sua consciência está te culpando, aquilo que você está fazendo de errado, e você desce as águas, você se batiza através da imersão nas águas, e ali um significado simbólico, os seus pecados, os seus erros, aquilo que mais desagrada a Deus, é enterrado ali naquelas águas, é levado embora. Então eu fico livre, não vou ter mais necessidade, não vou ter mais vontade, não vou ter mais... Não, pelo contrário, você vai começar a lutar com aquilo que está te fazendo se afastar do seu propósito original. É aí que começa a sua luta, é aí que começa a sua batalha. Por quê? No momento que você se arrependeu, desceu as águas, se levantou, se você roubava, você não vai roubar mais. Então você vai ter que lutar com esse desejo. Se você bebia, você não vai beber mais, você vai ter que lutar com essa vontade. Se você fumava, você não vai fumar mais, você vai ter que lutar com essa vontade. Se você se prostituía, se você se drogava, se você maltratava seu próximo, se você maltratava você mesmo, se você fazia isso, aquilo, então você vai começar uma luta tremenda dentro de você. Você vai separar o desejo da carne com o desejo do Espírito. E muitas das vezes nós não conseguimos, nós falhamos, e vem alguém para te acusar, te apontar, tacar o dedo, não. Eu te peço, eu te convido nessa manhã para que você continue lutando. Você que é batizado, você que aceitou Jesus, desceu as águas, continue nessa luta, nessa batalha. Vai chegar um momento que a sua fé, a sua força vai ser maior do que o seu desejo. Quando você parecer que está perdido e não aguenta mais, o Espírito Santo vai lá e te liberta, mas não pare de lutar, porque no momento que você para de lutar, você começa a pecar novamente. Você perde o desejo de buscar a Deus. Você começa a achar um monte de desculpas, ouvir um monte de pessoas falando isso e aquilo, e você procura se afastar, quando vê, você já saiu do caminho de Deus. Então João Batista veio para isso, para levar o povo a começar uma nova vida, para levar o povo a ser batizado,
para que todos nós, este é o princípio da salvação, este é o começo da salvação. Acreditar em Jesus, todos nós, 90%, 99% acredita. 90% acredita. Acreditar em Deus, quase 100% acredita. Então, praticamente, nós já vivemos e andamos com Jesus no coração, Deus no coração, porque os três são um só. Só que lá na frente nós vamos conseguir fazer uma separação, porque a Bíblia nos relata um monte de deuses, um monte de Jesus, um monte de Espírito, um monte de Deus que não é Deus verdadeiro, um monte de Jesus que não é verdadeiro, um monte de Espírito que não é santo. E depois que nós acreditamos que somos capazes, através do Espírito Santo, através de Deus, através de Jesus, nos libertar e começar uma caminhada, acontece o que aconteceu com Jesus. Ao sair das águas, Deus entregou para Jesus o Espírito. Esse mesmo Espírito que lá na frente foi dividido para que todos aqueles que nele creem e o busquem, se purifiquem, venham receber o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que nos dá força para distinguir o que é certo e o que é errado, que nos dá força para que mesmo passando por um deserto, continuamos em pé. Aquele mesmo Espírito Santo que nos dá força para não fazer com os nossos próximos o que querem fazer conosco. Então, este era João Batista, e na verdade o nome dele não era João Batista, era João. Se tornou Batista por estar batizando o povo. E depois do Espírito descer até Jesus, Jesus é levado à tentação. Depois de descer as águas, recebeu o Espírito, foi levado à tentação. A palavra nos ensina que ele passou ali no deserto por 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. Pastor, eu vou passar 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás? Não, de maneira nenhuma. Você vai passar o resto da sua vida sendo tentado por Satanás. E fala que Jesus ali no deserto passou por muitas lutas. E você vai passar também. As lutas vão chegar, mas você vai passar. Em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, é isto. Quando nós nos aprofundamos mais no Senhor Jesus, parece que vamos caindo num abismo cada vez maior. Caindo. Mas quando nós chegarmos num ponto que não tem mais para cair, para se estabelecer, nós vamos olhar para cima e vamos ver o socorro de Deus em nossas vidas, amém? Vamos continuar lendo, senão nós vamos vamos passar muito tempo somente nessa passagem. Marcos 1, versículo 14 em diante, diz assim: a vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados, foram após ele. O interessante nessa passagem é que Jesus, ele poderia muito bem buscar os estudiosos, os doutores da lei, os escribas, os escritos, todos ali. Não! Por quê? Estavam para acontecer uma grande revolução. E aconteceu. Está acontecendo até na época de hoje.
E vai acontecer, e tem que acontecer na minha vida e na sua, essa revolução dentro de nós. Jesus veio trazer o verdadeiro Evangelho, aquele que não poderia chegar até nós de maneira nenhuma, aquele que era apontado a dedo, quem poderia ouvir. Então, Jesus veio trazer o verdadeiro arrependimento, o arrependimento deste mundo e a salvação eterna. Amém? Vamos continuar lendo? Marcos, capítulo 1. Tanto que Jesus, só lembrando, pegou ali para dar início ao seu discipulado, à sua carreira, à sua pregação, muitos deles que não tinham contato tão grande com a leitura, alguns tinham, mas muitos não. Muitos não. Jesus quis nos mostrar com isso que todo mundo é capaz de ser salvo. Basta arder uma chama dentro do seu coração de querer e confiar na palavra do Senhor. Jesus escolheu os menorzinhos ali, os menorzinhos. Pegou alguns estudiosos? Pegou sim, mas a maioria deles eram pequenininhos. Tanto que serviam a Jesus e os que começaram a servir os discípulos, depois foi mesclando, foram se achegando àqueles que realmente queriam obter a salvação. Não por merecimento, pois ninguém vai ter, mas pela misericórdia. Marcos 1, versículo 21 em diante, que diz assim: a cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Irmãos, o povo ali na sinagoga, eles tinham uma regra a ser cumprida, uma doutrina que 90% foi escrita pelo homem. Quando Jesus começou a explicar de uma maneira diferente, não uma maneira, digamos assim, não, uma maneira quando ele falava, ele cria, ele apontava e acontecia. E o povo já tinha esquecido disso. O povo estava tão bitolado nas leis que foram formando, esqueceram do evangelho simples, que já era para estar revolucionando todo aquele povo, ou o mundo todo. Então Jesus começou a pregar ali com autoridade, a falar com autoridade, a falar com certeza, convicção de que realmente seria daquela maneira. Hoje não. Hoje nós vemos tantos estudos, tantas letras, tantos letrados, tanto isso, mas na realidade a pessoa tem um certo impacto com a palavra do Senhor, um certo impacto com o louvor, mas daqui a pouco está fazendo, se não aquilo que ela estava antes, está fazendo pior. E ali, para que a palavra de Deus, de Jesus Cristo, venha ter cada vez mais crédito, aparece um endemoniado que já conhecia Jesus. Como assim, pastor? Simples. Todo espírito maligno que vive sobre a terra foi jogado do céu. Eram anjos, era conhecedor, já saberiam o que iria acontecer, já saberiam. Então, todo espírito que entra numa pessoa é um demônio, já foi um anjo, agora é demônio, se rebelou. Para esse não tem mais chance, já teve a sua oportunidade. Esses são os anjos do inferno, onde muitos de nós
não estou descartando eu de maneira nenhuma, mas estou lutando para não ir. Estou brigando dia a dia, tentando me purificar dia a dia, tropeçando, caindo e levantando conforme a vontade de Deus. Muitos de nós descerão às sepulturas e chegarão no centro do inferno junto com esses anjos caídos. E ali a palavra nos fala que haverá dor, choro, angústia, olha, expressões que não saberia dizer para você neste dia. Mas o demônio já veio acusando Jesus para que os outros viessem, não para acreditar na doutrina, mas para ir contra, porque Satanás só veio para mentir e apontar. Toda astúcia de Satanás tem um propósito lá na frente, que é de te humilhar, de te envergonhar, de deixar você caído e te levar para o inferno. E Jesus expulsou aquele demônio e o povo já não sabia mais o que era aquilo. Havia um protocolo para expulsar demônio. Hoje, meu irmão, se consagre, busca a Deus, que esse poder cabe a mim e cabe a você. Há tanto expulsar Satanás da minha vida, como da vida do seu ente querido ou daquele que te pediu. Amém? Continuando. A cura da sogra de Pedro, Marcos 1, versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com a febre, e logo falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo sol, trouxeram todos que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixavam falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com eles estavam. E achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Amém? Então, irmãos, começou o ministério de Jesus. Para que houvesse força, para que o ministério viesse a crescer, começou a acontecer algo que muito não se via ou nunca se viram ali. Começou uma cura em massa, começou a expulsão de demônio em massa. E o que eu acho interessante numa passagem aqui era a sogra de Pedro. Quando Jesus estava ali na casa da esposa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro estava com uma enfermidade, estava com uma febre, igual a Bíblia relata, não sei qual tipo de enfermidade, pois a febre pode nos trazer qualquer enfermidade. Eu sei que existia algo que não estava muito bom com ela. E a palavra nos mostra, parece uma simples palavra, mas se nós formos ler, prestar atenção, deixar o Espírito Santo falar conosco, tem uma utilidade essa escrita. O autor nos quis passar algo. Eu gostaria que você entendesse junto comigo. Jesus vai, cura a sogra de Pedro. E ela fica curada, graças a Deus. Só que aparece algo ali que fala assim: e de imediato ela foi servir a Jesus e aqueles que estavam. Irmãos, quantos milagres nós recebemos, quantas vezes alguém se dispõe a estar orando pela sua vida, pela minha vida, e nós recebemos um livramento, recebemos uma cura, recebemos algo, uma paz, algo tremendo em nossas vidas, um livramento, como eu disse. E de imediato agradecemos, ficamos tão contentes,
mas daqui a pouco parece que esquecemos do que Jesus nos fez e o que Jesus quer fazer mais ainda. E aquele milagre, aquele pequeno presente, digamos assim, do Espírito Santo, nos satisfaz. Não, irmãos, não. O que Jesus tem preparado para mim e tem preparado para você, não tem palavra que descreva, não tem. Por mais que o autor, por mais que o escritor quis colocar na Bíblia, a nossa imaginação não vai alcançar nunca. Então, continue servindo a Jesus, continue fazendo a vontade, o desejo, mesmo que isso não venha ser gratificante de momento, pelos seus olhos carnais, mesmo que isso pareça que não está te levando a lugar nenhum. Jesus fala, quando Pedro foi ali buscar ele, pois Jesus saía para orar sozinho, não levava ninguém, pois nas suas orações Jesus travava batalha gigantesca contra Satanás. E Pedro fala, Senhor, o povo está te esperando. O povo ali está, olha, em quantidade muito grande. Mas Jesus sabia que aquele povo só queria a cura carnal. E Jesus queria entregar algo que eles não conheciam ainda, que era espiritual. E Jesus fala, tá bom, Pedro, vamos para outra cidade, vamos fazer o evangelho crescer primeiro. Depois crescer, vai ficar para vocês explicar que há algo melhor neste mundo do que satisfazer a vontade da carne, o desejo da carne. Há algo muito melhor. Eu vou levar o evangelho. Eu vou mostrar o que eu sou capaz. E aquele que crê em mim é capaz também. Mas, para convencer este povo, muitos deles são chamados, mas poucos são convencidos ou escolhidos com o Espírito Santo. Então, a transformação total vem somente depois que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É esse que vai nos fazer enfrentar o desejo e a vontade da carne. E Jesus saiu ali pregando, não voltou para o mesmo lugar, mas saiu espalhando o Evangelho para os 4 cantos do mundo. E ficou para nós estar levando, para os pobres, para os províncias, para os necessitados, para todos que aquele que tem desejo. Nunca descarte um pequenininho que está atrás da sua salvação, amém? Nós estamos encerrando, já passamos do horário, Marcos capítulo 1, versículo 40. A cura de um leproso, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres, podes bem limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero você limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu severamente logo e o despediu. E disse, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, em todas as partes vinham ter com ele. Amém? Então, logo que aquele leproso foi curado, não que os pequenos cresçam, mas para aqueles que estavam nas sinagogas, aqueles que respeitavam a lei, aqueles que seguiam a lei de Moisés, tudo certinho, e impôs 1 zilhão de lei em cima da de Moisés para que o povo não conseguisse suportar, funcionava dessa maneira. Se houvesse alguém curado, era levado até o sacerdote, até aquele que era responsável. E ali ele ia ficar em observação por algum tempo, para ver se a lepra ou a doença não voltasse. Se não voltasse, era considerado um milagre. E hoje nós vemos isso em algumas religiões.
é verificado se realmente existe, se não existe, depois é assinada a pessoa como santa que fez o milagre, amém? Mas não é o nosso caso hoje. Então Jesus fez e falou dessa maneira: apenas você vá até o sacerdote, e lá você fala para ele o que aconteceu, e depois você espalha. Mas não, ele saiu espalhando de uma tal maneira. O que acontece? Houve muitos a favor de Jesus. Jesus já não conseguia ficar em público, pois muitos queriam tocar, muitos queriam oração, muitos queriam a cura, a libertação e assim por diante. Mas existia muitos também que queriam acabar com a vida de Jesus. E o ministério, através das curas que Jesus fez, ele cresceu de uma tal maneira. Agora chegou a vez e a hora de Jesus pregar realmente, para que o povo viesse entender o que era melhor do que uma cura material, uma cura carnal, e sim, um entendimento espiritual, uma salvação espiritual que duraria e dura para a eternidade, para toda a eternidade. Então o ministério de Jesus começou assim, das próprias pessoas, até Satanás usando, muitos que estão curados, muitos que estão libertos, até Satanás usando. E Jesus sabia. Então, meus irmãos, a maior cura que Deus quer entregar para você neste dia, sim, Ele é capaz de te curar de um câncer, de uma AIDS, de uma doença, o que for, uma infecção, do que for. Eu não duvido de maneira nenhuma. Até oro para que Deus venha te curar, te libertar, abrir uma porta. Mas não se esqueça, coloca em primeiro plano você que acredita em Jesus, que acredita no Salvador, que quer um dia morar, em primeiro plano, coloca a sua salvação em primeiro lugar, e as demais coisas vão acontecer. E o seu testemunho não vai ser um só não, mas vai ser um a cada manhã, amém? Faça essa oração comigo, você que pode. Dobre os seus joelhos, curve a sua cabeça, leve seus pensamentos até os céus, feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Soberano, eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te entrego esta vida em suas mãos. Este homem, esta mulher que nos acompanhou nesta manhã, Pai, que vai nos acompanhar através dessa publicação ali no YouTube. Guarda, Pai, essa vida em suas mãos, que Ele venha rever os seus conceitos nesse dia, que Ele venha entregar a sua vida e buscar o que mais de precioso o Senhor Jesus nos deixou em seu ensinamento, que é a nossa vida eterna. Eu te entrego cada um em suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua quarta-feira, em nome de Jesus.